Olá, tudo bem? Quero deixar uma mensagem para o seu coração no dia de hoje, que me fez refletir lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, que fala da visita de Jesus lá na casa de Marta e de Maria. E quando eu vejo esse cenário de Marta e Maria, nossa, ele traz tantas coisas à minha cabeça. Esse texto é um texto muito rico, muito atual para os dias de hoje, né? Mas dessa vez, mais uma vez, Deus ministra ele ao meu coração de forma diferente. Ministra ao meu coração ligado ao ativismo religioso que eu vivi por muito tempo na minha vida e que nós estamos cercados nos dias de hoje também. E se a gente não tomar cuidado, a gente se entrega a esse ativismo religioso, fazendo tanto para Deus e não tendo tempo com Deus. Houve um tempo na minha vida que eu fui professora de escola bíblica para adultos, para jovens. Quando faltava uma tia lá no culto da noite para as crianças, eu ia lá ministrar para as crianças. Eu era secretária, eu ministrava para mulheres, eu fazia teatro, eu era relatora, eu era vice-presidente, eu fazia estudo no lar e assim ia. Eu estava fazendo tanto para Deus, que eu não estava tempo para entrar no meu quarto, fechar a minha porta e conversar com o Senhor. Os tempos livres que eu tinha, né? Eu estava planejando algo e não conseguia ali conversar com meu Deus de forma tranquila. Veio à minha memória uma vez do meu primeiro pastor com quem eu me converti, que ele falou para mim: Maísa, às vezes nós fazemos tanto para Deus que não temos tempo para Deus. Outra vez eu ouvi o meu segundo pastor falar que quando poucos fazem muito, é porque muitos fazem pouco. E nós vemos essa realidade hoje no cristianismo, dentro das nossas igrejas, no ambiente eclesiástico, onde poucos estão muito sobrecarregados e poucos estão muito sobrecarregados e muitos não estão fazendo nada. A verdade, né, é que há muito trabalho, há poucos trabalhadores, mas a gente precisa começar a administrar isso. A gente precisa parar de abraçar algo que os nossos braços não alcançam. Eu falei com uma amiga essa semana que até Jesus precisou de pessoas que o ajudassem, porque sozinho, humanamente falando, ele não conseguiria, né, aqui nesta terra, cumprir com o seu ministério. Ele precisou de 12 para que pudesse estar auxiliando ele. E às vezes a gente quer fazer um papel que nem Jesus fez. A gente quer abraçar vários e vários ministérios sem nenhuma ajuda. A gente acha que a gente pode ser 1001 e não é assim. E é interessante que quando eu fui reduzindo a minha carga, os meus cargos, me deixou numa sensação que eu estava fazendo pouco para Deus, porque eu estava envolvida no ativismo religioso, e o ativismo religioso é isso: quanto mais você faz, significa que mais você está servindo, né? E a gente compara a palavra de Deus, a gente compara a propagação do evangelho como se fosse uma foto no feed do Instagram, né? Não tem aquelas pessoas que trabalham no Instagram que ela depende de engajamento, de curtidas, de comentários, né? De comentários do Stories. E às vezes a gente está tratando a palavra de Deus assim, sabe? Como se ela tivesse que ter um retorno para nós. Visível, rápido, né? Prático. E não é assim. Na realidade, a gente planta a semente, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E a palavra de Deus, ela é como um grão de mostarda, né? Ela é pequenininha e você vai plantando aqui, vai plantando ali. Mesmo que seja de forma tão pequena, quando você vai perceber, ela se tornou uma árvore enorme. E essa árvore não faz sombra só para aquela pessoa, faz sombra para todos que estão ao redor dela. E eu vejo ali como se Marta tivesse nesse ativismo que eu tive por muito tempo na minha vida. Eu queria servir, sabe? Eu estava tão ocupada a servir o mestre, eu queria tudo tão perfeito, eu queria tudo tão organizado, que eu perdi muitas vezes a oportunidade de ouvir intimamente de Deus, de estar na posição que Maria estava. Porque Maria, ela soube equilibrar. Ela soube o momento de ajudar Marta, mas ela soube o momento também de parar na hora que tinha que escutar Jesus, e Marta não. Marta se envolveu naquele ativismo, naquele serviço. E é tão interessante que quando a gente está
tão sobrecarregado, quando a gente está tão envolvido nesse ativismo religioso, a gente se comporta como Marta se comportou. A gente começa a julgar. A gente começa a olhar para o irmão e se incomodar com o que ele não faz, né? Poxa, eu faço tanto, o irmão não faz nada. E aí a gente se coloca, né, no trono de Deus, começa a julgar as pessoas porque elas fazem, porque elas não fazem. E aí a gente se coloca naquela posição que Marta se colocou, né? Assim, não se importa de eu estar aqui te servindo sozinha, enquanto Maria tá aí, né? Não fazendo nada. E aí ele falou, Marta, Marta, por que você tá tão agitada com tudo? Olha só, Maria, ela escolheu a melhor parte. Essa parte não vai ser tirada dela. Então, na realidade, o serviço para Deus, ele precisa ser balanceado de uma forma que a gente possa parar também e escutar ele aos pés dele. E se colocar diante dele, escutar o que ele quer falar. E quando você tá ali envolvida naquela, sabe, quando você tá arrumando casa e você tá naquela inquietação que você, sabe, liga o fogão, limpa ali, limpa cá, limpa lá, limpa colar, e às vezes se alguém te der um recado naquele momento, você não vai nem gravar, porque você tá tão envolvida. O ativismo religioso, ele faz isso com a gente. Ele te deixa tão envolvida, fazendo você acreditar que você está fazendo tanto para Deus que você não escuta mais Deus. Então, o que eu quero deixar aqui para você é que você faça para Deus, mas algo de qualidade. Algo que você faça para as pessoas, mas que você faça para si próprio. Para que você possa continuar crescendo. Porque não adianta fazer tanto e não fazer nada para si. Não adianta você querer alcançar o próximo e estar distante do Senhor. Assim você vai se tornar um fariseu, né? Que louva a Deus com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. E aí você vai acabar entrando numa hipocrisia, porque você vai se tornar um líder, você vai se tornar vai assumir tantos cargos, tanto status, tantos posts, tantos vídeos. Mas o principal, que é o seu coração, vai estar distante do Senhor. Então, na realidade, Deus, ele quer serviço, mas ele quer qualidade. E a principal qualidade que ele quer é entre você e ele. Quando você e ele estão bem, a unção, ela transborda. E ela alcança as pessoas. Mas quando você está enchendo somente as pessoas, esquecendo de si, você vai envolver-se num ativismo, você vai viver num serviço que ele vai te sugar tanto, e não vai restar forças entre você e Deus. Então eu te pergunto, por que você está tão preocupada, tão, sabe, perturbada? Deus quer que você faça para ele, mas Deus quer que você tenha um tempo para se ajoelhar e ouvir como Maria ouviu. Por que está tão agitada? Por que está fazendo tantas coisas e está se esquecendo do principal? Faça para Deus, mas tenha tempo para Ele também. E nesse momento, eu convido você a orar. Convido você a pedir ao Senhor para você colocar na sua listinha aí o que você faz para Deus, mas o que você realmente precisa fazer para que você tenha um tempo com Ele. Jesus está te perguntando nessa hora. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar nesse momento? Meu querido Deus, nesse momento eu entrego o teu servo e a tua serva que me escuta nesse momento, que tem andado sobrecarregado, que tem andado muito ocupado e às vezes não tem conseguido se achegar diante da tua presença e saber exatamente o que o Senhor quer da vida dele ou dela. Muitas vezes ele está achando que se ele abandonar alguma tarefa, estará abandonando o servir ao Senhor. E servir ao Senhor é muito mais do que tarefas. Servir ao Senhor é um coração que professa, é um coração que se entrega. Não adianta os nossos lábios e as nossas mãos estar construindo tanto serviço com um coração tão distante do Senhor. E eu te peço sabedoria para quem está me escutando nesse momento, discernimento, para realmente estar escolhendo a melhor parte, aquela que te agrada e aquela que não vai ser tirada de nós.
Senhor, nos ensina o verdadeiro serviço para o reino, que nós possamos alcançar realmente o que o Senhor quer que nós alcancemos, que nós possamos se colocar como servos e principalmente como pessoas que querem de fato estar escolhendo a melhor parte. Senhor, nos ajude, tire de nós o fardo que não é do Senhor, mas o fardo em que as pessoas colocam em nós, porque o seu fardo, Senhor, ele é suave, ele é leve, mas o fardo que a doutrina, a religião e as pessoas colocam sobre nós é um fardo pesado. Portanto, nos ensina a escolher a melhor parte, aquela que vem de Ti e aquela que é suave para as nossas vidas, mesmo que façamos tantas coisas. Mas se essa parte vem do Senhor, ela ainda continuará sendo suave, ela ainda continuará sendo empolgante, ela ainda continuará fazendo-nos felizes a cada dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim.